Olá, Ricardo, tudo bem? Colegas, tudo bem com vocês? A gente está aqui para fazer uma apresentação sobre efeitos civis na sentença penal. Antes disso tudo, quero apresentar os componentes do grupo, que sou eu, Amanda Silva, Carlos Henrique Coelho, Diego Amaral Rocha, Elton Caires Santos, Tainara Araújo e Virgínia Moreno. Peço desculpa pela iluminação, porque tá péssima e a câmera também, mas sem enrolação, vou fazer uma pequena introdução para que meus colegas possam dar continuidade ao assunto. Então, o que seriam os efeitos civis? Os efeitos civis são nada menos que as penas trazidas pelo Código Penal, também trazidas pelo Código Processual, com uma condenação, tais como reparação de danos morais, materiais, estéticos e entre outros. Além disso, como existem crimes sem vítima ou sem vítima determinada, como o tráfico de drogas e tem outros também. A sentença penal não necessariamente dará lugar à reparação do dano. Afinal, somente em casos que tenha crimes ou contravenções causam dano para utilizar ou que seja ensejado a indenização civil. Também no artigo 935 do Código Civil, que traz para a gente uma independência entre a jurisdição penal e a civil, cabe um complemento ao artigo 91, inciso 1º, do Código Civil, que fala o seguinte: são efeitos da condenação. Inciso 1º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Portanto, a sentença penal condenatória, ela, após transitada em julgado, possui um caráter de título executivo judicial, para que seja efetuada a reparação no âmbito da responsabilidade civil, não sendo possível arguir a parte contrária em relativos à existência do fato, também como a autoria ou mesmo a sua própria ilicitude. Essa será a minha breve introdução. Meus colegas darão continuidade ao assunto e no final a gente traz um caso prático, que é uma sentença, penal com os efeitos civis. O caso prático trazido pela nossa equipe é de uma condenação do estado de Minas Gerais, onde a sentença para o réu foi 6 anos de prisão por um homicídio simples e, além disso, a condenação na parte civil de R$50 mil por danos morais à família da pessoa que sofreu o homicídio. Para fazer a execução dessa parte civil, deve haver a liquidação, que nesse caso pode ser apenas os cálculos de juros e correção. E por isso esse caso se encaixa também no nosso trabalho, pois além de ser uma condenação penal, traz a parte civil da matéria. Ainda há que se falar também em um título executivo que emana de uma decisão judicial condenatória. Ou seja, se fala da possibilidade de recorrer em juízo civil solicitando, a partir de um processo penal, que se reclame, que se tenha o direito a uma certa prestação, por exemplo, uma indenização por danos morais, a família da vítima ou a própria vítima, uma indenização por danos materiais ou ainda uma prestação de fazer, não fazer e assim por diante. Essa possibilidade é prevista pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 63, quando determina que, transitada em julgado a sentença condenatória,
poderão promover-lhe a execução no juízo cível, para o efeito de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. O lesado que pretenda propor ação civil para reparar o dano quando existe uma condenação no juízo repressivo, ele não precisa ajuizar a mesma demanda. Quer dizer que a sentença penal com trânsito em julgado permite diretamente a ação executória dispensada de uma condenação civil, mas existirá a necessidade de ser instaurado um processo civil para ocorrer a liquidação e a execução do processo. Iremos falar agora sobre os efeitos civis das sentenças penais absolutórias. Diante desse contexto, é importante a gente frisar que essas sentenças, elas em regra, não produzem efeitos extrapenais. Porém, Paulo Queiroz ele elenca 3 situações ou 3 sentenças que podemos levar, né, para a esfera civil ou para requerer danos ou para até mesmo rediscutir a matéria. As situações seriam as seguintes. Quando a gente consideraria quando a sentença, né, considera que o réu não é, que o acusado não é autor, coator, não é partícipe, né, do fato, quando constata de que o fato não aconteceu, ou, em uma terceira possibilidade, quando o fato ele foi praticado em estado de necessidade, em legítima defesa. Cabe citar também, diante de sentenças, né, que reconhece a inexistência do fato ou a não participação do acusado como réu no ilícito, a gente está diante de sentenças raras de serem, né, promulgadas, porém, caso sejam promulgadas, elas geram coisa julgada no cível. O que isso significa? Né? Que não se pode mais rediscutir essa matéria na esfera cível, porque, diante do artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil ela independe da criminal. O que isso quer dizer? Que não se pode mais questionar a existência do fato ou sobre quem quer que seja o autor quando essas questões elas já foram tratadas, né, no juízo criminal competente. Então, diante dessa perspectiva, a gente não pode mais levar para a esfera civil, até mesmo para requerer danos, numa perspectiva de rediscutir a matéria. Outra possibilidade de sentença absolutória penal que também pode fazer coisa julgada na esfera civil são os casos de excludente de ilicitude, que não significa dizer que a vítima vai ter o efetivo direito à reparação de dano. Isso vai caber ao juízo se vai aceitar o pedido ou não de reparação, que está disposto no artigo 66 e seguindo para o artigo 67 do Código de Processo Penal, que eu vou ler aqui para vocês. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Seguindo para o artigo 67, não impedirão, igualmente, a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. O artigo 23 do Código Penal determina as excludentes de ilicitude, que é em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. E logo no artigo 65 do Código de Processo Penal, a gente vê que o legislador tenta retomar a ideia de que, mesmo que não se tenha ilicitude na esfera penal, cabe trazer uma rediscussão aqui para a esfera civil, cabendo ou não ao juízo decidir em favor da vítima. E cabe salientar um dos pontos onde a gente não vai fazer coisa julgada na esfera civil, que é quando ocorre o excesso de legítima defesa, onde a vítima extrapola o uso do seu direito, ou quando há erro na execução, que é quando a vítima
ao se proteger, ao utilizar a legítima defesa, acaba atingindo um terceiro e o lesionando.